Te amamos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por mais essa reunião. Obrigado por nos trazer aqui, Senhor. Declaramos que te amamos, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos atrai com o teu amor. Atrai-nos mais essa noite, Senhor. Queremos ser totalmente tomados por ti. Ganha-nos totalmente, Senhor. Ganha-nos mais e mais. Senhor Jesus, abençoa cada um essa noite. Fala a cada um de nós. Se mostra a cada um de nós, Senhor. Queremos ver mais a ti. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Chegamos na última mensagem desse estudo nosso, a vida cristã. A vida cristã, o título, né, do livro. E o título dessa mensagem é O Deus Triuno em Cristo é vida para nós ao resplandecer em nosso coração. Então que a oração, acho que a nossa oração hoje é que o Senhor resplandeça em nosso coração, né? O Senhor precisa resplandecer cada dia mais em nosso coração. Eu trouxe um trecho de um livro do ministério, obrigado, Julião, da coletânea do irmão Lee, de 1953. São mensagens e comunhão dadas durante o treinamento de serviço em Taipei. E eu vou ler e comentar com os irmãos isso aqui como uma introdução. E aí a gente entra no matinal. Mas nesse livro, o irmão Lee, ele está tendo essa comunhão com os irmãos de serviço em Taipei, e o título dessa comunhão é A Relação entre o Resplandecer e a Experiência de Vida. E começa assim: para conhecer a vida, precisamos primeiro saber que o desejo de Deus, de acordo com o seu plano eterno, é trabalhar a si mesmo em nós, por meio da vida. Somente trabalhando sua vida em nós, Deus pode ter um caminho em nós. Então, começa assim: Deus, ele tem um objetivo, um plano. E o plano dele é trabalhar a vida divina, a vida dele, em nós. E a maneira como Deus trabalha a sua vida em nós é pela luz, que tem muito a ver com a mensagem de hoje. O próprio Deus é vida, e sua vida se manifesta na luz. Porque a vida de Deus está na luz, onde quer que a luz brilhe, ali está a vida de Deus. Se quisermos receber Deus, devemos receber sua vida. E para receber a vida de Deus, devemos estar em sua luz. Na Bíblia, Deus está continuamente trabalhando para que o homem receba a sua vida. Do início de Gênesis ao fim de Apocalipse, da restauração da velha criação por Deus até a conclusão da obra redentora da nova criação, há o brilho da luz de Deus. No primeiro passo da restauração de Deus em Gênesis, Deus disse: haja luz. Quando a luz veio, a vida veio. Não foi assim? A luz de Deus brilhou em sua criação restaurada com o propósito de produzir vida e fazer com que o homem tivesse sua vida. Apocalipse, o último livro da Bíblia, descreve a condição da cidade santa, a Nova Jerusalém, dizendo: não haverá mais noite, e não necessitarão mais da luz de uma lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo sempre. Então a gente vê a luz, essa luz de Deus desde Gênesis até Apocalipse. O brilho da luz de Deus sobre nós é sua obra em nós, para que recebamos sua vida. Aqueles que recebem Deus, recebem seu brilho e produzem o fruto de sua vida. Agora, como que a gente pode tocar essa luz? Qual que é a fonte dessa luz? O irmão traz 5 fontes. Primeiro, Deus brilha através da sua palavra.
Salmo 119, 105, lâmpada, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando a palavra de Deus é proferida, a sua luz brilha. Portanto, todos nós que desejamos receber Deus, devemos nos aproximar da sua luz. Ou seja, a gente não lê a Bíblia apenas para receber conhecimento. A gente lê a Bíblia para se aproximar da luz de Deus. Isso é contatar o próprio Deus, né? Então, a gente quando lê a Bíblia não é só para saber dos fatos ou até mesmo conhecer alguma coisa ou até mesmo tentar melhorar o nosso caráter, mas é para nos aproximar da luz de Deus que está aqui na palavra. Segundo, o brilho de Deus é através da vida de Cristo. João 4 diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Esse versículo diz que a vida está em Cristo, e a vida é a luz dos homens, porque a vida de Cristo é o próprio Deus, a natureza de Deus. Porque Deus é luz, a vida de Cristo também é luz. A luz de Deus brilha através da vida de Cristo para iluminar os homens. Terceiro, o brilho de Deus é através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz de Deus, porque o Espírito é a transfiguração de Deus, né? Deus se encarnou em Jesus Cristo e depois o Senhor se tornou o Espírito que dá vida. Então, o Espírito também é luz. Essas três fontes não são independentes uma da outra. Não tem como você escolher. Eu vou agora buscar luz na palavra, agora eu vou buscar luz na vida de Cristo, agora eu vou buscar luz no Espírito. É tudo uma coisa só. Quando a luz brilha no homem, é difícil dizer como ela vem primeiro. Podemos dizer que a palavra de Deus vem primeiro e o Espírito de Deus e a vida de Cristo seguem. Essa luz brilha no homem. Portanto, tem uma quarta maneira de obtermos luz. Aqueles que são iluminados por Deus se tornam luz. Essa é uma quarta maneira de Deus brilhar como luz. Então, uma outra forma de aproximarmos da luz é nos aproximarmos dos irmãos, né? Daqueles que recebem essa luz. E por último, a luz de Deus brilha através das quatro fontes acima e podemos contatar a luz de Deus através de sua palavra, o Espírito Santo, a vida de Cristo e aqueles que foram iluminados por Deus. Além disso, porque o próprio Deus é luz, temos 5 maneiras de contatar a luz de Deus. Então, eu só trouxe esse início, eu li o capítulo todo, muito rico, irmãos, mas eu achei interessante, porque a mensagem toda fala de luz. Então, apesar de, com certeza, a gente vai falar sobre isso nela, mas a gente tem todas essas fontes para buscar essa luz, né? Que é a glória do Senhor que resplandece em nosso coração, que a gente vai ver até bastante nessa mensagem. Mas, com isso, irmãos, a gente vem para o algarismo romano 1, que já começa com o inimigo de Deus frustrando sempre, né? O plano de Deus, tentando frustrar o plano de Deus. Aqui em 2 Coríntios 4:4 diz, que é o algarismo romano 1, nos quais o Deus desta era cegou os pensamentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, quem que é o Deus desta era, né? Satanás. Satanás, o Deus desta era, cegou os pensamentos e mentes dos incrédulos para que a luz do Evangelho da glória de Cristo não resplandeça no coração deles. Então, isso é um fato, né, irmãos? A gente sabe que tem uma hora aqui na mensagem que o irmão até traz, acho que no dia 5 ou 4, que a melhor maneira, a parte principal nossa de transformação é a nossa mente. Porque Satanás, ele fica a todo momento, isso é prático na nossa vida diária, quando a gente sai daqui, a gente já começa a receber informações, pensamentos, conhecimento, tudo entra na nossa mente, tudo é para nos cegar, tudo são véus, para nos cegar, para que a gente não veja
essa luz do Evangelho da glória de Cristo. Então isso acontece com os incrédulos, aqueles que não creem no Senhor. Eles pensam que não adoram nada, mas eles adoram o próprio Satanás. Mas o irmão traz aqui no dia 1 que até mesmo nós precisamos aplicar esse princípio dos véus aqui. Porque muito mais nós que estamos cooperando com o Senhor, somos atacados pelo inimigo, né? Ele tem muito mais interesse em frustrar, em nos incomodar, do que quem não está nem aí para o Senhor. Então, a gente sai da reunião, a gente abre o nosso celular, entra nas redes sociais. Hoje em dia tem falado disso, né? Na reunião passada falou disso também. É um bombardeio de informações, de coisas que a gente não deveria perder tempo vendo, mas a gente está lá. E é Satanás colocando véus, mais véus, mais véus, e você ouve informações que falam contra Deus, que falam... Hoje tem muitos filósofos, muitas pessoas que hoje com a rede social é o que mais tem, né? Gente que vende curso de tudo, né? Hoje todo mundo se tornou profissional disso, né? Todo mundo sabe ensinar as coisas. Então, e as pessoas compram isso. Então, tem, claro, coisa boa, tem coisa que vale a pena para a nossa vida normal, né? Mas tem coisas que realmente cegam a gente. São véus que são colocados e aos poucos a gente vai perdendo essa luz, irmãos. No dia 1 tem um trecho que diz assim, no dia, né? Na leitura do dia: temos de aplicar esta palavra acerca dos véus a nós mesmos. É crucial que sejamos vigilantes, pois é possível que qualquer coisa que não seja o próprio Cristo seja usado como um véu por Satanás, o sutil. Para recebermos a revelação do Filho de Deus, temos de abandonar os nossos conceitos. Cada conceito, seja espiritual, seja carnal, é um véu. Então, aos poucos, quando a gente menos espera e a gente menos percebe, nós já criamos, através de tudo que a gente vê e recebe, através da experiência nossa, de tudo, a gente cria conceitos, irmãos. E a gente começa a analisar a igreja, analisar os irmãos, analisar o ministério, analisar tudo. E a gente começa a criar conceitos. E esses conceitos, eles são véus que vão nos afastando, né? Vão tirando essa luz, ofuscando essa luz de nós. Por isso é importante orarmos, né? Senhor, ajuda-me a abandonar tudo o que é um véu. E o irmão traz outra oração também no dia 1. Senhor, confio em Ti para derrotar o Deus desta era. Além de Ti, não adoro nada. Senhor, volto o meu coração para Ti e abandono todos os meus conceitos. Não quero adorar ninguém além de Ti. Que essa seja a nossa oração, né, irmãos? A gente precisa estar sempre vigilante. Letra B. Cristo, como a imagem de Deus, é o resplendor da sua glória. Portanto, o Evangelho de Cristo é o Evangelho da sua glória, que resplandece, irradia e brilha no nosso coração. Por isso a importância, irmãos, sempre nos voltarmos ao Senhor, voltar o nosso coração ao Senhor. É assim que o véu é retirado, né? Aquele que volta o coração ao Senhor, o véu é retirado. Então a gente precisa sempre estar voltando ao Senhor para que essa glória, a sua glória, resplandeça, irradie e brilhe no nosso coração. A letra D, eu vou pular a letra C. A letra D diz: ao dispensar a vida e a natureza de Deus em Cristo ao povo escolhido de Deus, o Evangelho da glória de Cristo resplandece a glória de Deus, na qual Deus é bendito entre o seu povo. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:6. Para louvor da glória da sua graça, com a qual Ele nos agraciou no amado. 1:12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os primeiros a esperar em Cristo. E por fim, Efésios 1:14, o qual é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade adquirida para louvor da sua glória. Amém.
Com relação a esse Deus é bendito entre o seu povo, no dia 1 tem um outro trecho também, que diz assim, em 2 Coríntios, na verdade esse versículo não está lá, né? 2 Coríntios 4:5 diz, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos escravos por causa de Jesus. Aqui Paulo dizendo, né, aos santos em Corinto. Esse Cristo Jesus como Senhor, que ele pregava aos irmãos, compreende toda a economia de Deus. E o irmão traz aqui, compreende Cristo como Deus sobre todos, bendito para sempre, a palavra eterna encarnada que se tornou homem, Jesus crucificado como homem para ser nosso Salvador e ressuscitado para ser o Filho de Deus, e Cristo exaltado para ser o Senhor, até mesmo o Senhor de todos, o qual é a imagem de Deus, o resplendor da glória divina. Esse é o conteúdo do Evangelho. Então, ou seja, quando o incrédulo, ou até mesmo nós, recebemos, né, essa luz do Evangelho da glória de Cristo, é isso que nós recebemos, né? É disso que somos fortalecidos, né? Que Cristo é Deus sobre todos, bendito para sempre, que Ele é a palavra eterna encarnada que se tornou homem, Jesus crucificado como homem para ser nosso Salvador e ressuscitado para ser o Filho de Deus, como Cristo exaltado para ser o Senhor, até mesmo o Senhor de todos, o qual é a imagem de Deus, o resplendor da glória divina. E esse, de fato, é o conteúdo do Evangelho. O Algarismo Romano 2 diz... o Algarismo Romano 2 é o versículo, né? 2 Coríntios 4:6. Diz assim, o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo é quem resplandeceu em nosso coração, para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A gente está vendo bastante sobre a face de Jesus Cristo esses dias, né? No treinamento, no vídeo treinamento. É muito doce, irmãos, a gente parar para pensar, né? Quando Paulo escreveu aqui sobre a face de Jesus Cristo. Porque a gente não vê o Senhor, né, fisicamente, a gente não, é invisível, mas é engraçado, aqui diz, né, para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deixa eu lendo as letras aqui, a gente vai entrar nisso. A letra A diz, Deus resplandecer no nosso coração resulta na iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, ou seja, na iluminação que nos faz conhecer a glória de Deus no Evangelho de Cristo. Então, assim, o Senhor Deus precisa resplandecer no nosso coração, irmãos. A gente tem que orar por isso, que o Senhor resplandeça mesmo em nosso coração. A letra B, a iluminação do conhecimento da glória de Deus está na face de Jesus Cristo. Isso indica que o Evangelho da glória de Cristo é uma pessoa amorosa, em cuja face podemos ver a glória de Deus. Então, como que nós vemos a glória de Deus? Quando nós olhamos para a face de Jesus Cristo. Como olhamos para a face de Jesus Cristo? Voltando o nosso ser para o nosso espírito, né? É quando nós voltamos, a gente cantou hoje hinos, né? Ora em comunhão com Cristo, não lembro a segunda frase, mas fala da face do Senhor, né? Olhando para a face de Cristo, é dessa forma que a gente olha para o Senhor, quando a gente volta para o nosso espírito, contempla o Senhor. Tinha um outro hino que eu ia pedir no começo, como a gente não teve tempo, eu vou só ler para os irmãos, né? É o 643. Como que a gente olha para a face do 643 do Senhor? É contemplando o Senhor, né? Esse hino diz, contempla a Cristo e fala ao Senhor. Na sua palavra procura vigor. Em sua presença aguarda em paz. E não te esqueças da bênção que traz. Isso tem a ver com o que o João compartilhou. A gente precisa aguardar na presença do Senhor, né? Não só, a gente tem que realmente aprender, eu preciso aprender isso, irmãos, mais e mais. Não só orar, falar o que eu preciso e
e pronto. Agora o Senhor cuida disso para mim e me dá essas bênçãos. Não, a gente precisa gastar tempo, né? Tomar tempo com o Senhor, né? A estrofe 2 diz: contempla a Cristo, o mundo é vão, lhe dá o teu tempo para ter comunhão. Olhando para Cristo, qual Ele serás? Em tua conduta, Deus expressarás. Olha aí, ó. Olhando para Cristo, qual Ele serás? Contempla Cristo e vai te guiar. Não andes à frente, em nenhum lugar. E segue a Cristo no gozo e na dor, com fé na palavra, olhando o Senhor. Sempre, né? Contempla a Cristo, descansa em paz, que Ele governe teu ser, teu pensar, que seu doce Espírito te leve ao amor, então provarás sim seu terno favor. Né? Aqui ó, falou sobre amor, né? É como essa letra B diz, ó. A iluminação do conhecimento da glória de Deus está na face de Jesus Cristo. Isso indica que o Evangelho da glória de Cristo é uma pessoa amorosa, em cuja face podemos ver a glória de Deus. Essa face de Cristo em 2 Coríntios 4,6 está em contraste com a face de Moisés em 2 Coríntios 3,7. A glória do Evangelho que brilha na face daquele, né, por meio do qual graça e realidade vieram, resulta em justiça e vida, que é Cristo, né? Ou seja, quando nós olhamos para a face de Jesus, Cristo, isso resulta em justiça e vida. Recebemos vida e nos tornamos justos, né, diante do Senhor, diante de Deus. Agora, a glória da lei que brilhou na face de alguém por intermédio de quem a lei foi dada, de Moisés, resulta em condenação e morte, porque ninguém consegue cumprir a lei de Deus se não recebe a vida do Senhor, né? O propósito do resplandecer de Deus em nosso coração não é que conheçamos a glória na face de Moisés, mas a glória na face de Cristo. Não é que conheçamos a lei de Moisés da velha aliança, mas o Evangelho de Cristo da nova aliança. E isso nos leva aqui à letra C. A glória de Deus manifestada na face de Jesus Cristo é o Deus da glória expressado por meio de Jesus Cristo, que é o resplendor da glória de Deus. Conhecê-lo é conhecer o Deus da glória, né? Conhecer o Senhor é conhecer o Deus da glória. A letra D diz: quanto mais Deus brilhar no nosso coração, mais brilharemos aos outros, para que eles tenham o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, o conhecimento de Cristo que expressa e declara Deus. O Evangelho da glória de Cristo primeiro brilha em nós e depois brilha a partir de nós, né? Então, esse resplandecer de Deus é esse resplandecer em nós que produz os ministros da nova aliança. A gente vai ver, né? Nós somos vasos de barro, a glória é toda do Senhor, mas nós somos esses ministros da nova aliança hoje, né? E esse resplandecer, ele não pode vir com um ensinamento. Ele só pode, pelo contrário, ele só pode vir através da experiência de Cristo, que é a glória de Deus e a manifestação de Deus. Então, nós realmente temos que louvar ao Senhor, irmãos, porque um dia essa glória resplandeceu em nosso coração, né? Nas profundezas do nosso ser. E a partir disso, né, portanto, temos de prestar atenção ao resplandecer interior de Cristo como a glória interiormente. A meta da economia de Deus é que todos resplandeçamos a sua glória. Ao estar sob tal resplandecer, Cristo nos satura consigo mesmo e desfrutamos a doçura de Cristo viver em nós para ser a nossa vida e a nossa pessoa. Então, isso tem a ver com realmente despendermos tempo contemplando o Senhor. Que a gente possa realmente gastar tempo durante a semana contemplando o Senhor, tendo comunhão com o Senhor. O Algarismo Romano 3 diz, é o versículo, né? 2 Coríntios 4,7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
E aqui eu vou para o número 1 da letra A. O resplandecer de Deus, que é o dispensar de Deus em nosso coração, introduz em nós um tesouro. O Cristo todo inclusivo, que é a corporificação do Deus triuno como o Espírito que dá vida para ser a nossa vida e tudo para nós. Então, percebam, irmãos, a gente começa, Primeiro, o Deus dessa era, o inimigo de Deus, Satanás, ele fica a todo tempo tentando frustrar essa luz de Deus para que resplandeça em nós, tanto nos incrédulos como também para nós que somos filhos de Deus. Ele fica tentando nos ofuscar essa luz. Então você vem aqui para o Álvares Romano 2, e aqui diz que o Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo é quem resplandeceu em nosso coração para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E aqui nós chegamos então nesse ponto onde diz que esse resplandecer de Deus introduz em nós um tesouro. A importância, irmãos, de estarmos sempre abertos para receber esse resplandecer. E isso também mostra o motivo de Satanás, o inimigo de Deus, tentar a todo momento frustrar isso. Porque quando o resplandecer de Deus, que é o dispensar de Deus, ele tem essa abertura em nós, ele introduz em nós esse tesouro que é o Cristo todo inclusivo, Esse tesouro, o Cristo que habita em nós interiormente, vasos de barro, é a fonte divina do suprimento para a vida cristã. Desfrutei muito essa frase, irmãos, porque a nossa vida, ter uma vida cristã, ser um cristão, os irmãos falam no ministério, é impossível você ser um cristão e ter uma vida cristã em você mesmo. Mas, com essa fonte divina do suprimento para a nossa vida cristã, aí sim se torna possível. É pelo poder excelente desse tesouro que os apóstolos, como ministros da nova aliança, podiam viver uma vida crucificada, para que a vida de ressurreição de Cristo que eles ministravam fosse manifestada. E assim é conosco também. É só dessa forma que a gente consegue, irmãos. A letra B diz: esse tesouro inestimável tornou a nós, os vasos de barro, ministros da nova aliança, com um ministério inestimável. Isso se dá pelo poder divino em ressurreição. A excelência desse poder é certamente de Deus e não de nós. 2 Coríntios 3,6 diz: o qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, ministros não da letra, mas do Espírito. E 1,9 diz: de fato, em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. A letra C diz: os que receberem o Evangelho da glória pelo nosso brilhar, terão Cristo como tesouro precioso dispensado a eles. Então, assim como nós, eles serão vasos de barro, contendo esse tesouro inestimável. Então, a gente tem que realmente nos lembrar que nós somos só vasos de barro que contém esse tesouro inestimável, irmãos? Nós sempre seremos esses vasos de barro. Quando nós temos esse tesouro em nós nos tornamos preciosos também. Mas quando não estamos desfrutando do Senhor, nós somos somente um vaso de barro. O que nos faz realmente mais que vencedores, eu diria, é o tesouro que está dentro de nós, O Álvares Romano 4 diz: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e refletindo como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Senhor Espírito. Contemplar a glória do Senhor é ver o Senhor. Refletir a glória do Senhor é capacitar outros a vê-lo por meio de nós. A glória do Senhor é a glória do Cristo ressurreto e ascendido, que é o Espírito que dá vida habitando em nós, para tornar a si mesmo e tudo que ele cumpriu, alcançou e obteve real para nós.
a fim de sermos um com Ele e sermos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Dessa maneira, Ele nos torna iguais a Ele. Esse versículo ele é maravilhoso, né, irmãos? Tem muito a ver também com esse hino que eu li para os irmãos aqui, né? Ó, contemplar. Como é importante contemplar. Quando com o rosto desvendado contemplamos e refletimos a glória do Senhor, o que acontece? Ele nos infunde com os elementos do que Ele é e fez. Assim estamos sendo transformados metabolicamente para termos a forma da sua vida pelo seu poder de vida com a essência da sua vida. Ou seja, estamos sendo transfigurados na sua imagem. E aqui nesse dia, né, que é o dia 4, como eu tinha falado no início, que o irmão traz, principalmente pela renovação da nossa mente. E é claro, né, quando você lê nesse versículo de 2 Coríntios 3,18, de glória em glória, a letra C explica, esse é um processo contínuo da vida em ressurreição, né? É de um grau de glória para outro grau de glória. E isso indica esse processo contínuo em vida em ressurreição. Então, realmente precisamos contemplar o Senhor todos os dias, todas as manhãs, para que a gente possa ser transfigurado na sua imagem, né, de grau em grau de glória. O Agreiros Romanos 5 diz: pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. É muito rico esse ponto, irmãos. Primeiro, pois outrora ereis trevas, porém agora, graças ao Senhor, né, sois luz no Senhor. Então, assim como a luz é a natureza de Deus em sua expressão, também as trevas são a natureza de Satanás em suas obras malignas. Graças a Deus que Ele nos libertou das trevas satânicas para a luz divina. É incrível como que a letra A traz assim como Deus é luz, nós, filhos de Deus, somos filhos da luz. Esses versículos são maravilhosos. 1 João 5, e a mensagem que temos ouvido dele e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva alguma. E João 12,36 diz: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Temos que crer na luz, né? No Senhor. B, não somente somos filhos da luz, somos a própria luz. Somos luz porque somos um com Deus no Senhor. Mateus 5,14, o Senhor diz: vós sois a luz do mundo, né? Ou seja, é rico, aqui tem um trecho no dia 5, que o irmão até traz um exemplo, né, de um quarto escuro e um outro quarto, um quarto claro. Quando você está na luz, quando nós estamos na luz, a gente está fora do reino do certo e errado. Por quê? Você consegue ver tudo. Você não precisa adivinhar nada, você não precisa discernir nada, não há necessidade disso, né? Não há necessidade de discernir o que é certo, o que é errado, o que devemos ou não fazer. Se estivermos na luz, simplesmente agiremos e nos comportaremos espontaneamente de certo modo. Contudo, quando estamos em trevas, precisamos discernir, adivinhar e tatear para achar o modo de fazer as coisas. Ou seja, a maneira da gente viver uma vida guiada pelo Senhor, sabendo que nós estamos fazendo a vontade do Senhor, é estarmos na luz do Senhor, né? Quando a gente está com dúvida, alguma coisa, a gente precisa voltar para o Senhor. Porque quando você está em trevas, como essa figura, esse tipo, a gente tem que tatear, tem que adivinhar as coisas, porque a gente não vê. Mas o segredo não é você escolher esse ou esse, certo ou errado, é você voltar para a luz. Quando você volta para a luz, espontaneamente você age porque você está vendo tudo, né? E a luz é o Senhor. A letra D, vou pular a C, a letra D diz: se andarmos como filhos da luz,
daremos o fruto descrito em Efésios 5:9. Então, quando nós andamos como filhos da luz, nós damos o fruto da luz, né? Que está nesse versículo. Esse versículo diz: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E é incrível, irmãos, como que o ministério traz luz para esses versículos, né? Nesse versículo a gente pode ver o Deus triuno, a gente vai ver nesses pontos aqui do matinal. O fruto da luz deve ser bom em natureza, justo em procedimento e verdadeiro em expressão, para que Deus seja expressado como a realidade do nosso andar diário. Ou seja, quando estamos na luz, nós damos um fruto. E para você saber se o fruto é de alguém que está andando na luz, ele é bom em natureza, justo em procedimento e verdadeiro em expressão. Ok, mas não é o bom do homem. A gente vai ver o que é esse bom aqui. O fruto da luz em bondade, justiça e verdade está relacionado ao Deus triuno. Então vamos lá. Deus Pai como bondade é a natureza do fruto da luz. Portanto, bondade, no versículo 9, refere-se a Deus Pai. Mateus 19:17 diz: respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Né? Incrível, né? Eles perguntavam acerca do que era bom e o Senhor, eles estão falando de algo bom, coisas boas, e ele fala, só tem um bom, que é Deus. Então, esse bom em natureza, que é uma das características do fruto da luz, é que ele tem essa natureza de Deus Pai, né? Tudo que fazemos tem que ter essa natureza. Letra B. Justiça refere-se a Deus Filho, pois Cristo veio para cumprir o propósito de Deus segundo o procedimento justo de Deus. E esses versículos aqui dizem, né? Romanos 5, 17 e 18. Pois, se pela ofensa de um só a morte reinou por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, como por uma só ofensa veio a condenação para todos os homens, assim também por um só ato justo veio a justificação de vida para todos os homens. E Romanos 5:21, a fim de que, como o pecado reinou na morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que justiça, como essa característica do fruto da luz, refere-se a Deus Filho. Então, primeiro Deus Pai, Deus Filho. E a letra C, a verdade, a expressão do fruto da luz, refere-se a Deus Espírito, pois Ele é o Espírito da realidade. João 14:17, o Espírito da realidade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E João 16:13, quando vier, porém, o Espírito da realidade também, né? Ele vos guiará a toda a realidade. Porque não falará por si mesmo, mas falará o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, esse é o fruto da luz, irmãos. Quando andamos na luz, damos esse fruto da luz. Esse fruto é bom em natureza, justo em procedimento e verdadeiro em expressão, né? Amém. Bom, assim a gente chega no último algarismo romano, que é Apocalipse 22, 4a e 5b, que diz: e verão a sua face, o Senhor Deus brilhará sobre eles. Então aqui, né, a letra A e B diz: ver a face de Deus e do Cordeiro será uma bênção do Deus triuno, desfrutada pelos redimidos de Deus pela eternidade. O próprio Deus no Cordeiro brilhará em nós e viveremos para sempre sob a sua iluminação gloriosa. Então, a gente vê, né, a face do Senhor, como o brilhar do Senhor,
A face nós vimos no algarismo romano anterior, mas falando da luz, desse brilhar, desde o início de Gênesis até Apocalipse, a gente vê a luz de Deus, né? E aqui tem alguns trechos do dia 6 que eu achei muito rico, porque quando fala da Nova Jerusalém, a gente pode pensar que é algo futuro. A gente não aplica isso à nossa realidade hoje. Mas quando nós lemos Apocalipse 21 e 22, que fala da Nova Jerusalém, a gente precisa ver todas as características dessa cidade santa e aplicar hoje. A igreja, ela já deve ser uma miniatura dessa Nova Jerusalém, né? Então tem alguns trechos no dia 6 que eu achei muito rico e eu trouxe aqui para os irmãos. A cidade da Nova Jerusalém é Deus. A luz é Deus, a sua glória é a expressão de Deus e a sua aparência é o próprio Deus revelado às nações. Tudo isso deve ser encontrado na vida da igreja hoje. A igreja é o templo de Deus. O próprio Deus na igreja é a nossa habitação e ele também é a luz que resplandece através de nós aos nossos vizinhos. Esse resplandecer também é a glória e aparência da igreja. Essa é a vida da igreja. Quando Deus terminar completamente a sua obra na igreja, ela será uma cidade transparente, como está escrito em Apocalipse. Todo o ouro da Nova Jerusalém é transparente, transmitindo o resplendor de Deus, a fim de que pela sua luz todas as coisas cheguem à unidade. A luz dispersa a morte em todas as coisas e encabeça todas as coisas. A cidade difunde a luz, resplandecendo sobre as nações. Isso está em Apocalipse 21, 24. Também nesse versículo diz que todas as nações andarão pela luz do resplandecer da Nova Jerusalém. Assim, o reino eterno de Deus estará sob o resplandecer da glória de Deus no Redentor, através dos redimidos, que somos nós, como difusor. A Nova Jerusalém, a consumação final do edifício de Deus, é uma figura completa da vida da igreja hoje. Se formos tal miniatura da cidade santa, resplandeceremos com Deus como luz. Então os incrédulos, as pessoas do mundo, andarão na nossa luz. Iluminaremos todas as pessoas à nossa volta. Que essa seja a nossa experiência, né, irmãos? Como igreja, né? Que nós possamos iluminar aqueles que estão à nossa volta. Amém.